área de TI ela tende a acabar dentro de uma empresa, porque todas as áreas vão ter que ter um pouco de TI. Vou jogar uma frase que eu, inclusive, coloquei para o nosso diretor lá. Não existe segurança sem controle. Chegou num ponto que eu falei, se continuar desse modo, em 5 anos a gente vai ter um problema muito sério. Qual que era o teu sentimento na hora, assim, sentimento do Marcelino? Um dos pontos positivos da ViaSoft foi ter a questão do banco de dados aberto, né, que a gente pudesse mexer. E nisso a ViaSoft deixou claro, aqui você vai estar aberto, você vai ser o dono do seu próprio dado. Inclusive eu tenho até a data aqui, em julho de 2018 a gente fechou o contrato. Em janeiro de 2019 a gente virou o sistema. Olá, você que está aqui nos acompanhando no Rockcast. Nós estamos agora aqui com mais um episódio sendo gravado diretamente do Connect Week. E eu estou aqui com o ilustre Marcelino da Big Safra. Obrigado. Esse cara aí Bom que dia. eu particularmente já tive altas aventuras, né? Desde o começo, faz tempo. Exatamente. Legal. Trajeto aí no suporte, Isso. Nossa senhora, se for pra ter que parar só pra contar as histórias de Muito bem atendimento de lembrado. suporte junto com ele, tem muito pano aí pra, Muito bem lembrado. pra conversar. E também estou aqui com o Getúlio, gerente nacional de vendas aí do grupo ViaSoft. E também com o Léo Rocha, né? O Leonardo, né? Como todo mundo conhece daí no grupo ViaSoft, que ele é o nosso demonstrador, né? O gerente, né? Gerente de desenvolvimento de negócios ainda, mas eu tô cuidando das demonstrações e no agro desde sempre. Perfeito. Vamos lá, a gente tá aqui para fazer um bate-papo. Eu vou estar aqui como um co-host, por assim dizer, aqui dando uns pitacos aqui, dando uma agulhadinha de vez em quando. Mas quem vai estar conduzindo aí é o Getúlio e o Léo. Maravilha. Marcelino, muito obrigado por aceitar o nosso convite em conversar um pouquinho aqui. Bater esse papo sadio, não é? Iniciando aí muito bem essa manhã de evento aqui em Curitiba, tá? Muito obrigado. Marcelino, é claro que entre esses desafios, né, essas aventuras que o Edmar nos trouxe aqui, a gente está curioso para saber o quanto, né, já foi feito nos bastidores também, nos trabalhos com a Big Safra. Então, nesses 10 anos, né, não é? Desde 2014, com essa tua jornada fantástica junto a essa importante empresa também, eu estou curioso, o Leonardo me dizia também que buscava entender um pouquinho mais. Como é que foi essa jornada, esses desafios, Marcelino, enquanto profissional, enquanto empresa? Traz para nós essa história de sucesso que tu tem junto a esse importante cliente da ViaSoft também, que é a Big Safra. Obrigado. Então, talvez a ideia aí de talvez expor toda a trajetória, todo o caminho, ela é bem complexa, ela né, já faz 10 anos e, de certo modo, tem que lembrar todo esse caminho. Então, mas desde a entrada na Big Safra, tudo foi muito especial e diferente. Eu até brinco, talvez fui contratado como um TI, mas hoje a gente dá pitaco em todas as áreas, né? Até no último papo agora que tive semana passada, com um diretor falando assim que a área de TI ela tende a acabar dentro de uma empresa, porque todas as áreas vão ter que ter um pouco de TI, né? Então aí que eu comecei, eu entrei com a ideia de fazer uma implantação de sistema, não da ViaSoft em si. A gente tinha uma equipe de desenvolvimento próprio. Olha só. Então foi o primeiro objetivo. Já primeiro dia, numa mesa, eu nem estava contratado literalmente ainda. Falaram, você aceita tomar esse desafio? Eu falei, aceito. Então, você está contratado, começa agora. Vamos fechado. Olha só. Sentei numa mesa, comecei a analisar todo o processo e aos poucos fui conhecendo a equipe de desenvolvimento, que está até hoje, inclusive, né? Tentando entender. Então tá, começamos a fazer um planejamento, tudo como é que iria ser, tá. Só que o tempo foi passando, e passando. Então, como várias empresas também sentem esse desafio, um ERP não é algo tão simples, né? Então, a gente tinha uma tecnologia já funcionando com uma segurança absurda, só que ela era uma tecnologia antiga. Então, qual que era o nosso desafio? Era com base em hardware, que aquele equipamento estava rodando, e o banco de dados que era muito antigo, né? E eu, inclusive, vendo esse painel bonito que vocês fizeram da história da ViaSoft, o nosso cenário estava praticamente igual esse de 94 que vocês tiveram ali. Olha só, então, tanto que eu até filmei, passei para nossa equipe TI e falei, olha legal. só, então a gente acabou saindo do mesmo, a gente acabou saindo no mesmo praticamente método, né? E a gente tentou modernizar. Só que
você unir o processo operacional no dia a dia e ainda assim fazendo um outro programa, prestando o suporte do programa atual, não foi uma rotina muito simples, né? Até que fui trabalhando em outros projetos, comecei a melhorar algumas áreas, investi bastante na parte de estrutura mesmo da empresa, afinal não adianta um software top, sendo que a tua estrutura também tá capenga, né? E fui consertando tudo isso daqui. Até que chegou em 2016, eu lembro como hoje, terminei uma parte de hardware mesmo, né? Parte de telefonia, de servidores, deixei tudo redondinho e colei um adesivo com uma data, 17/6/2016. E por sinal, a gente tá tendo próximos dos dias aí, né? E colei aquele adesivo e cheguei para um diretor e falei, olha, eu tenho aí um serviço para mais um ano, talvez, de inovação. Porque eu trabalhava com minhas próprias metas. Eu me dava uma meta e falava que, olha, eu tenho um serviço para tanto tempo. Ele falou, não, Marcelo, olha, vai ter muitos desafios ainda pela frente, né? E já, então tá bom, vamos adiante, né? Até que em 2017, umas mudanças que teve até na empresa, a empresa foi crescendo e tudo mais. Eu entrei na Big Safra quando tinham 12 unidades, hoje a gente tá com 30. Olha que crescimento, então, assim, né, cara? Foi algo que eu acompanhei de perto. Eu vi uma mudança de tecnologia, desde a internet a rádio, agora tudo para fibra. Então, assim, foi algo que eu fui passando. E nessas áreas eu fui implantando novidades, até que cheguei num ponto que eu consegui concluir o meu processo e percebi que o problema agora estava no sistema. Então, o hardware você já tinha resolvido, a estrutura física, né? toda. A gente já estava com funcionários bem preparados para tudo, e eu percebi que mas agora o gargalo a gente está no software. E tudo bem, e tudo continuou, porque afinal era algo que sim, eu supervisionava uma equipe de TI, mas a gente tinha uma liberdade de ter uma equipe de desenvolvimento própria, então precisava também aceitar seus limites, né? Foi acontecendo o processo, chamaram outros programadores para tentar dar uma alavancada, chamaram um líder de projeto sensacional da região lá para tentar alavancar, falar, pessoal, vamos embora, vamos conseguir, tá aqui a meta. Só que não dava, nossa equipe era reduzida. Mas espera aí, Marcelino, então a premissa de vocês era cada vez reestruturar mais a equipe interna naquele mesmo ERP desenvolvido lá dentro. Correto, e a Big Safra ela tem algo que admiro extremamente e é algo que talvez seja o forte dela. A Big Safra ela é espetacular em segurança. Então, qual é o ponto que é debatido até hoje? Tudo que for em cima de segurança, a gente investe. Então, nada mais justo de ter um IRP pensado para você do que ter na sua própria equipe. Nada mais justo de você ter uma estrutura de hardware sua, que você sabe o que você está pondo. Era uma visão que tinham e a gente tinha que respeitar. É algo de um processo interno da empresa. Né? Isso é natural, né? Porque o empresário busca segurança, as empresas buscam segurança de dados. Um dos maiores ativos que existem nas empresas são dados, né? E talvez não era dado muita atenção a isso. O que é tangível, a pessoa estava vendo, fazia sentido dar um investimento. Os dados você não vê, mas você sabe a importância deles. Mas você não está vendo, certo? E esse era um cenário nosso antigo, né? Então, eu gostei muito de uma palestra aqui que eu assisti, eu só vou jogar uma frase que eu, inclusive, coloquei para o nosso diretor lá, que foi, não existe segurança sem controle. Perfeito? Né? Porque num cenário aí que tantas incertezas que temos hoje, a gente está querendo cada vez mais monitoramento, está querendo cada vez mais resultado e tudo mais. Certo? Então, voltando essa parte ali, eu percebi que começou a ser aquele teto. Né? Eu não conseguia mais expandir. Até que um dia eu fiz um documento com todos os nossos gargalos, certo? Isso com a empresa funcionando perfeito, em expansão e tudo mais. Talvez falam, em time que se está ganhando não se mexe. Né? Não, discordo totalmente. Na hora que você está ganhando, você tem que testar. Né? Tentar ir para frente, tentar ver você tá com capital, você tá com recurso, você tá com gente que tá a fim de fazer. Né? Fiz um documento mostrando para eles, está aqui as nossas dificuldades, e chegou num ponto, como se fosse tudo mil maravilhas, mas chegou num ponto que eu falei, se continuar desse modo que a gente está colocando,
em 5 anos a gente vai ter um problema muito sério. E deixa eu te perguntar uma coisa. O intervalo de você ter entrado na Big Safra até esse ponto de, tipo assim, de que eu preciso mudar, precisa ser feito algo diferente, foram quantos anos? Foi 4 anos. Hoje eu 4. penso que foi rápido demais. Eu não sei se eu teria coragem de novo entrar numa empresa com apenas 4 anos, chegar e propor uma mudança drástica. Como E essa. qual que era o teu sentimento na hora, assim? Sentimento do Marcelino. Era de, Eu meu precisava Deus, resolver. mas vai resolver, mas com aquele no coração, assim, de que, cara, é aqui ou vai ou racha. Ou tu tava seguro de que Eu até vai ter que ser feito. eu até tava seguro que precisava ser feito, porque eu acho que esse é um defeito hoje que se tem muito no corporativo. Você quer que eu te fale o que você quer ouvir? E tá Ou tudo o que é certo, necessário. ou você Uhum. quer, tipo, ouvir na boa. Entendi. O que é necessário mesmo. Sim. E eu sinto que tem muito disso, o pessoal falando assim, não, vou fazer, eu vou implantar isso daqui, mas a gente sabe que é da boca pra fora. É o que a pessoa quer ouvir pra naquele momento não ficar. E eu sempre fui uma pessoa muito franca. Chego e, está aqui. Só que sim, eu não jogo o problema e começo a reclamar junto. Eu jogava o problema e falava assim, olha, a solução pode ser tal, 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 se quiser, conte comigo. Né? E aquele documento eu entreguei nas mãos do diretor e falei, leia com calma. Ponto. Não ameaçando ninguém, tá tudo certo, não pedi, se não fizer tal coisa, eu vou sair. Ok. E lembro do dia que eu, passando numa região operacional lá, de repente ele parou de carro, assim, baixou o vidro e falou, vamos conversar na sala de reunião sobre aquele seu documento. Opa, fechado. Voltou lá e falou, tudo que você escreveu ali, de fato está então acontecendo, tudo mais? Falei, sim, por causa do motivo XYZ. Falou, certo. Então talvez está na hora de a gente procurar um software. Então faça isso, só que você toque esse processo. Ok. E mais ninguém envolvido. Ele correu, tipo, numa questão, tipo, de sigilo, né? Uhum. Corri atrás com algumas concorrentes e tal, até brinquei que a ViaSoft acabou caindo de paraquedas de um jeito muito... na hora certa, no momento certo. Porque eu... Como qualquer área de empresa aí, todos os concorrentes estão sempre assediando, mandando conteúdo e tudo mais. E eu lembro que, uma semana antes, tinha chegado lá na Big um telefonema, tal, não sei o que, e um flyer. Peguei e falei, vou ligar pra eles. Acho que foi a alegria do cara que atendeu o telefone e foi falar assim, agora eu vou fechar um contrato. Imagino que sim, Mas esse daí, é um desafio. só sei que pegamos outros concorrentes e começamos a analisar todo o processo. Quando chegamos na ViaSoft, eu não conhecia a empresa também e tudo mais, a gente pegou, analisou o contexto, falou assim, interessante, tudo mais. Um dos pontos positivos da ViaSoft foi ter a questão do banco de dados aberto, que a gente pudesse mexer. Então, no nosso ponto de ter uma equipe interna, fazia muito sentido. Certo. Porque até na apresentação abriram a ideia que você pode fazer seus próprios relatórios e tudo mais. Opa, bacana, já faço isso Autonomia, hoje. você não se torna refém daquele parceiro, na verdade? Qual que era o maior medo da gestão? Não podemos tornar reféns de uma empresa dessa. Então aí tinha um caso bem sério. E nisso a ViaSoft deixou claro, não, aqui você vai estar aberto, você vai ser o dono do seu próprio dado. Aí começamos a discutir questões de dados, né? Legal, fez sentido. Em julho, inclusive eu tenho até a data aqui, em julho de 2018 a gente fechou o contrato. Em janeiro de 2019 a gente virou o sistema. Olha só. Foi uma implantação sofrida, absurdo, mas foi uma implantação em tempo recorde. Nós estávamos falando naquele momento de quantas unidades, Marcelino? Qual que era a estrutura da Big Safra naquele momento? Em 2018 para 2019, ela tinha 18 filiais. 18 unidades, 18 filiais. Isso mesmo. Já no Paraná e em Santa Catarina? No Paraná e Santa Catarina. Isso aí. A gente tinha acabado de inaugurar, se não me engano, em final de 2017, a unidade Ponta Grossa. Então, você vê, foi uma virada ali que foi desafiadora e motivacional também. Vamos lá, vamos trabalhar. Até porque a empresa não parou para fazer esse projeto de troca de RP. Do tamanho foi feito em paralelo, do tamanho verdade. da Big Safra, isso até a parte de implantação, tudo a franquia, falou assim, é meio loucura ter virado isso daqui tão rápido, certo? Mas é o intervalo, a janela que a gente tinha. Então, assim, foi decidido e a janela que a gente tinha para virar era aquela e ponto final.
Então, voltaram-se novos desafios naquele momento. A gente entrou em... Agora expandiu. Então, se aquele teto que eu disse que existia, agora a gente ultrapassou aquela barreira e vamos começar a trabalhar. Como todo início de sistema tem suas dores, é normal, mas até a equipe, tanto de suporte de implantação, acompanhou, tudo mais, teve seus altos, teve seus baixos, mas funcionou. Em 2019, a Big comprou uma outra empresa e nos tornamos daí 27 filiais no total. E continuamos. Vamos lá. Essa empresa também já usava a ViaSoft, então já até ajudou um pouquinho que o pessoal tinha conhecimento das rotinas, mas aí que foi o detalhe. Essa empresa é aqui da região, inclusive, não é? É da região Paraná. É aqui pertinho de Curitiba. É da Lapa. Né? Sim. Da região da Lapa. Eu tive proximidade nessa tratativa aí também, Olha sabia? Olha a coincidência nossa agora. Agora, eu vou te dizer, isso foi acontecendo, hoje estamos com 30 unidades, né? Mas algo que eu fiquei surpreso. Outra empresa também usava a ViaSoft. A Big Safra usava a ViaSoft. Legal, vai ser o mesmo. A pessoa vai manjar. Não. O método de trabalhar era completamente diferente. Isso é algo que a gente estava discutindo nas últimas semanas, como o modelo de negócio varia de empresa para empresa, mesmo usando o mesmo IRP. Uhum. E sendo do mesmo segmento. Mesmo segmento, com as mesmas atividades. Certo? Claro, a Big Safra ela tinha um fluxo extremamente maior, né? E a gente diversifica talvez toda a carteira ali que tem, né? Então a parte de cereais, parte de insumos, a gente lida com a parte de exportação, logística, a gente até comentou ontem, logística interna, externa. E, assim, todo o bolo que uma agroindústria pode ter, a Big Safra faz. Né? A parte do BS também, a gente tem nossa própria marca de feijão, certo? Que a maior consumidora é o Rio de Janeiro. Olha só. Certo? O feijão da nossa região aqui vai todo pro Sudeste. É bem interessante isso, né? Até um dado interessante que eu vejo que o feijão carioquinha não é o mais consumido ali, né? O feijão preto. É verdade. O feijão preto que o Rio de Janeiro consome bastante. Fiquei surpreso também, não tinha essa informação. Isso eu sei desde que eu nasci, que eu sou capixaba, né? Minha família é do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas é isso mesmo. Quando falo de feijão carioca, o pessoal consome aqui mais pro sul. Uhum. E lá é o feijão preto. Pois é, enfim, né? São questões aí que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas essa diferença do modelo de negócio, ela começou a me chamar a atenção. E nisso, ok, foi passando, 2020, 2021, chegamos a uma pandemia, tem uma reestruturação, tem um cuidado maior com o funcionário. A gente não se adequou a liberar serviço em home office, certo? A gente tocou 100% do presencial em todo momento. Olha só. Foi muito desafiador, porque o produtor não trabalha em home office, né? Não. O produtor não tem como fazer entrar no computador e no Farm Simulator e colher sua soja? Não tem jeito. Não tem, não. Não tem jeito. Esse aí eu gostei. Esse simplesmente ele ia lá, fazia, e na hora de negociar, ele queria ir na empresa e negociar contigo. Então, assim, de fato, olhando esse cenário que não nos interessava, né, de certo modo, não encaixava no nosso modelo de negócio, sim, continuamos com o processo presencial 100%. Com novos desafios, né? E as regras apertaram muito mais, então você tinha que ir lá ter uma regra sanitária, você tinha que ter distanciamento, você tinha que ter algumas coisas que tiveram que ser implantadas, né? Totens de álcool gel, isso tudo a gente esquece que existiu, né? Tava lá. Enfim, foi passando a pandemia, opa, melhorou o processo, só que daí eu comecei a ver, legal, infraestrutura ok, a parte de operacional tá ok, sistema, beleza, ultrapassei essa barreira, mas o que mais o sistema tem a oferecer agora? E aí que eu comecei a chegar num ponto delicado, assim, dentro da empresa de novo. Que era o ponto que você tinha antes, quando vocês tinham desenvolvimento próprio, aquele pensamento, cheguei até aqui, daqui eu não sei se eu vou pra frente, né? E aí você chegou no mesmo estágio com a ViaSoft. Exato. Mas essa inquietude é muito boa, né? Ela é muito boa, porque você procura, com o perdão da palavra, não digo problemas, mas situações as quais você precisa realizar, fazer mais. Sabe quando você vai numa loja, e te pergunta o que você deseja, quer ajuda, não sei o quê. Eu sempre uso uma frase minha, não sei se eu vou conseguir lembrar ela de cabeça agora, mas sempre falo, eu tô procurando uma solução para um problema que eu não tenho.
Perfeito. Perfeito. Eu chego, calma aí, eu tô olhando só para tentar ver. Isso eu vou analisando de área em área. E o que a gente chegou num ponto agora? A gente tem um ERP com um potencial bem interessante, certo? Com as ferramentas e tudo mais. Você tem a parte de processos de romaneio, de notas financeiras. Eu falei, tá, mas o que mais a gente pode pegar? O que mais a gente pode melhorar? E junto com... hoje tem um auditor trabalhando junto com a gente na equipe de TI. Ele está começando a analisar, né? Até eu ouvi essa semana que auditoria é contagem de mortos, certo? A auditoria é o que passou. Então, por que o nosso auditor está trabalhando no TI agora? Porque além dele estar pegando o que passou, ele nos instrui e fala assim, então vamos fechar essa porta aqui. Vamos melhorar esse processo aqui para que não aconteça de novo. Então, não adianta nada eu te mostrar um resultado falando que você perdeu tanto, mas então me dê a solução para não perder tanto. E nisso a gente começou a ter uma equipe mais voltada literalmente à gestão. A gente começou a analisar o que está acontecendo com todos esses dados. São quantos profissionais no time de TI que você tem? O time de TI temos quatro funcionários e um auditor. Para atender quantos colaboradores? Para atender, no total, sem distinção, 661. Caramba. Fora de safra, né? Uhum. Na safra chega, só que daí a parte operacional, né, chega a quase 1.000 funcionários. Entendi. Então assim, a gente tem uma equipe bem enxuta. Só que daí que você pega, então, uma questão tipo a power skill, né? Uhum. Aí que você entra. Por exemplo, são poucos profissionais que conseguem entregar bastante, um resultado bacana, tudo. E isso tá começando a me chamar a atenção. E aí eu tô começando a usar indicadores do Orion. Uhum. Fazendo, né? Tô fazendo indicadores para tentar entender, peraí, temos tanta gente trabalhando aqui, mas quem tá desempenhando de fato? Então lá vai eu entrar numa área tipo, que de fato eu tô levando uma tecnologia que tanto se falou aqui, né, no evento. Eu tô levando a tecnologia para uma gestão, certo? Só que eu tô tentando montar esses cenários todos e mostrar, aqui tem um gargalo, aqui não tem. Uhum. Então você tentar trazer mais tecnologia para uma gestão. E esse que é um ponto principal hoje que a gente está trabalhando, é quase que invasivo em outros setores. Mas, de novo, o TI não tende mais a existir um setor. Ele vai estar inserido dentro de um financeiro, ele vai estar inserido dentro de um contábil. E aí que existe também aquele... É o pré-conceito de o que é o time de TI. O time de TI não é só a galera que tá lá formatando o computador e vendo se a internet tá funcionando. Eu acho que isso daqui meio que acabou, mas e o próprio profissional de TI também, ele não se ajuda nessa questão, sabe? Então, por quê? Porque é uma profissão não regulamentada e tudo mais, tal. Então, o que acontece? A pessoa faz um cursinho lá e acaba falando assim, não, meu desejo é, de fato, mexer ali para trocar memória RAM e formatar PC. Então, assim, é um desejo da pessoa, mas e aquele outro que está lá, programador sênior, está se dedicando, ele é o mesmo TI, de certo modo. Ele sabe fazer aquelas coisas, mas o foco dele é outro. Então, a gente tem uma desvalorização, tô falando assim, pessoal, né? Justamente por esse preconceito. Que TI é uma coisa mais... quando o pessoal chega em nossa sala lá, a gente tem sim um ar-condicionado, temos uma equipe, porque afinal as máquinas ficam usando, então acaba esquentando a sala, a gente tem que ter o nosso arzinho junto ao CPD ali, mas o que o pessoal tem na nossa mentalidade? Eu tenho um próprio café ali e tudo mais, a gente faz o próprio café e começa a trabalhar no nosso dia. E a gente lida muito com os problemas de todo mundo, telefone, WhatsApp, e-mail, ticket, vai de tudo. Só que o que é a visão de fora? Eles sempre estão calmos. Eles sempre estão tomando café, deve ser uma delícia trabalhar aqui. Sabe? Então, talvez é o modo menos caótico que a gente conseguiu criar ali para não demonstrar um desespero, né? Mas porque é uma profissão que demanda muito a cabeça, né? E detalhe, né? Todo o restante da organização só lembra do TI quando tem problema. Quando dá um problema. Quando tá tudo funcionando, não fez mais que tua obrigação, obrigado. Mas qual que é o nosso um desafio de todas, eu acho que todas as empresas. Até me comentaram, eu falei assim, eu vou pro Connect essa semana, tudo mais. Eu falei assim, mas e quem vai fazer o que você faz na tua equipe ali? Eu falei, minha equipe já tá pronta para fazer o que eu faço, você nem sente minha falta. A questão é que eu desenhei um processo para que o negócio funcione. Então eu sei até quanto X profissional pode ficar fora, né? Então para isso que servem férias, para isso que acontece você adoecer, para isso acontece ter uma licença paternidade. Você tem que ter essa disponibilidade programada também, né, para
acontecer. E tem gente que acaba esquecendo que isso... Ah, eu não posso ir no evento X porque eu não posso sair daqui. Então, realmente, temos um problema bem sério. E me diz uma coisa, Marcelino, como é que é o teu sentimento, assim, de 10 anos atrás, né? O Edmar falou de sentimento, mas com uma solução, como a ViaSoft, né? Como que ela veio para... Você contou muito da história, do processo, e isso daí é fundamental para você chegar onde vocês chegaram hoje, poder incorporar a empresa e quase aumentar em 10 empresas do grupo com processos diferentes, né? Isso no agro acontece bastante. Mas e o teu sentimento hoje? Por exemplo, a gente chegou num ponto, eu cheguei no mesmo ponto que eu estava, superamos algumas dificuldades, e o que você falou é bem interessante, porque tem muita gente que fala, eu não posso largar o osso aqui, que senão vai dar problema. E aí é que tá o problema. Mas hoje, com a segurança que a Big Safra preza bastante, que é fundamental, né, para uma organização, como é que você pega essa levada junto aos parceiros que vocês têm, parceiros de tecnologia do agro e a própria ViaSoft, né, que vem para te dar esse suporte aí com uma solução de gestão? Eu acho que o principal ponto, assim, que melhorou uma questão ampla foi que agora a gente traz de volta aquilo que você comentou. Os dados são a forma mais importante que a empresa tem que dar valor. É que agora sim, o que eu consegui... ainda estou longe para a gente colocar um cenário perfeito, mas o que consegui colocar na cabeça, inclusive, do mais simples que trabalha lá, digamos assim, vamos pegar aqui uma pessoa do caixa, faz recebimento, entrada e saída, né? Então, coisa muito simples. Eu consegui fazer com que eles comecem a pensar que o que você está alimentando no sistema é o que faz o contexto para você ter outro resultado. Então, uma ficha financeira X, ela é o reflexo de uma entrada e uma saída de X produtor, né, e tudo mais. De X fornecedor também, né, trabalhamos com muitos fornecedores. Hoje, inclusive, comentei, acho que ontem, a gente está com 55 mil cadastros de clientes e fornecedores. A gente tem um problema aí que alguns são repetidos, então a gente entra naquele ponto, né? Pô, operacional, complicado, né? Faz uma travinha aqui, faz ali, mas ainda assim, vamos pegar, tire 10%, tem 50 mil cadastros, são 50 mil CNPJs e pessoas e produtores que a gente tem que cuidar e analisar. Mas o que eu quero chegar nesse ponto? Eu comecei a mostrar que os dados são importantes e eles são o reflexo do que vai acontecer daqui para frente. Mas o que eu quero fazer agora com isso aqui? Então eu chego num ponto e falo, Edmar, você quer um relatório X? Legal. Para que você vai usar isso aqui? Mas eu só quero agora ver um número final. Eu falei, então você não quer um relatório, você quer só um número. O resultado. Mas o que você vai fazer com um dado que eu vou te dar? Então esse é um ponto que eu estou tentando mostrar. Por exemplo, eu vou fazer um número, número de funcionários que temos e número de administrativos. Isso aqui é uma coisa recente que eu fiz lá no Orion. E o que você vai fazer com isso? E pior que esse cenário eu vivencio muito no sentido de fazer esse exercício com as pessoas que me solicitam algo. Primeiro de tudo, eu pergunto que é o quê? Qual é o seu propósito, a tua intenção através disso que você está me solicitando? Agora, principalmente que eu estou no setor do marketing, né? Edmar, eu preciso que faça um flyer e tal para poder levar num prospect ou algo do tipo. Tá, qual é a tua estratégia através disso daqui? Qual vai ser o propósito através disso? Porque só assim que você vai realmente colocar a energia naquilo que... Mas você chega num ponto da pessoa também não saber explicar pra que ela quer? Chega. Então... E daí acaba eu tendo que me colocar no lugar dela ou dele, né? E ter que ajudar a desenvolver esse raciocínio. Cheguei num ponto lá que tinha X romaneio por dia, tudo mais. Aqui tá o número de pesagem. Isso aqui foi um indicadorzinho que a gente melhorou do Orion ali. Tinha um padrão. Ok. Gente, eu lembro que um diretor olhou e falou assim, que bacana, tal. Qual funcionário fez aí, tal, tantos romaneios na manhã? Eu falei, fez fulano de tal, foi Edmar aqui, tá? Fiz 3 romaneios. 3? Eu vi que ele ficou meio assim, falou assim, isso aqui em tempo real? Isso aqui em tempo real, o BI, pô, legal, a gente tá começando a usar agora pra valer. Ele falou, abra o sistema, quero ver. Vi que ele ficou meio incrédulo, falei, abri, tava lá os 3. Ele falou, calcário. Pô, legal. Agora abra. Daí ele começou agora já vi mais a expectativa. Agora vem a filial da Lapa aqui. A Lapa tantos. Legal. Agora vem a filial do Ponta Grossa. Quando ele chegou em Ponta Grossa, ele olhou. Falou assim, o quê? Tem 5 romaneios? Sim. Pronto.
Aí, ó, eu tenho um problema de logística, porque a logística não fez o que eu quero. Aí você, opa, mas espera aí. Aí eu falei pra ele, tem sentido isso daqui na tua mão? Pô, claro que tem sentido. Eu falei, tá, mas você vai tomar alguma ação se você pegar isso daqui? Sim, porque daí eu posso ir pra cima da logística. O que hoje acontece? Eu vi das palestras que colocaram lá, na verdade a pessoa estava vendendo uma parte de IA, né? Mas estava lá, metodologia antiga. Na parte de gestão, estava uma delas lá, relatórios não automatizados. Uhum. O que acontece? Hoje eles pegam um relatório, a Big tira muito relatório, assim, sabe? Então tem relatórios que tiram de 3 em 3 horas. Só que, se eles estão tirando 3 horas, faz sentido esperar 3 horas? Você não pode pegar e aplicar a hora que você quiser? Sim. Então, né, chega num ponto, dele olhou numa parte lá de calcário e falou assim, passa isso aqui pra fulana. Isso vai ser muito interessante pra ela que faz o controle dessas cargas. Eu falei, opa, eu dei uma solução pra algo que o problema que eles não tinham, percebeu? Não, e você tá dentro da operação, né? Eu te conheço, a gente acompanha o trabalho da Big Safra e a gente sabe que a estrutura de tecnologia não pode estar lá na sala do café e do ar-condicionado. Você tem que estar lá na ponta, né? Tem que estar junto. Tem que conhecer do processo. Chegou o ponto da própria Viasoft ir lá, conhecer a Big e tudo mais, opa, bacana. E, sim, agora vamos pra balança, vamos lá embaixo, todo mundo conhece, pega o carro, vai pra uma filial. Sabe? Vamos identificar, tem que identificar aonde é possível evoluir, é mais ou menos isso. Isso, e aonde que estão os gargalos? Então, é algo que, entrando nesse mérito, eu recebi uma ligação ontem, depois do Connect aqui, falando assim, Marcelino, a gente precisa ir para 2 filiais que mais estão dando problemas em processos. Topa aí? Eu falei, topo. Agora a gente tem que resolver um problema. Agora, de novo, o que você vai fazer com esse dado? Exatamente. Então vamos chegar lá, beleza, né? O Léo faz tantos processos por dia, tudo mais e tal. Eu posso melhorar esse processo? Não, é que o Léo é ruim mesmo. Eu falei, tá, mas a gente vai tomar alguma ação? Não, deixa ele aí. Tipo assim, mas é que a gente precisa dele, né? Então assim, na verdade, eu gastei gasolina a tempo, trouxe dados que não tem nada a ver pra você e morre o assunto. Então isso não pode acontecer. Não pode acontecer. E essa é a facilidade que eu quero trazer pra... Você vê, agora você saiu da parte, a gente começou, né? A sistema era o gargalo. Não, agora o que é o gargalo, então? Agora eu acho que os processos. Mas tá chegando num ponto que as pessoas são o problema. Uhum. Cara, você entra num nível que é o que a gente tem falado já há vários anos. Você extrair o maior potencial da tua gestão, que envolve tudo isso daí. Nós estamos aqui falando nitidamente em gestão. Não é mais um recurso o qual o software simplesmente se torna uma ferramenta, mas agora a gente já vê como um parceiro. Mas exato, é aí que tá. Essa oportunidade ela foi trazida por causa de uma implantação de um sistema. Então, olha como se torna complexo da pessoa falar assim que virar sistema ela simplesmente mudar a empresa que você vai pagar no final do mês lá. Então, ela passa além disso, né? Que interessante isso. E são pontos que, de fato, como você colocou, os outros parceiros começam a enxergar a Big Safra de outro método, que é uma empresa, essa aqui é interessada em tecnologia, essa aqui é interessada em mexer num processo. Como reflete, né? Numa forma bem mais ampla. Porque até empresas ali, vamos lá, começar, tipo, fertilizantes, vocês têm como automatizar alguma coisa para mim, tudo mais relacionado a toda nota que é emitida, tudo mais. O que a ferramenta da Via nos permite? Ela, às vezes, não tem essa rotina. Uhum. Ela não tem essa rotina, certo? Eu poderia muito bem jogar para uma melhoria, falar para um suporte, falar, eu quero que faça. Mas não, ela nos proporciona que, por a gente ter o banco aberto, por a gente ter uma ferramenta, ter o scripter, ter outras coisas e tudo mais, a gente pode começar a criar processos novos internos. Então, no caso de uma empresa fertilizante, a gente usou uma API deles para criar e começar a mandar certos documentos que eles queriam através do sistema, só que usando outro. Olha só. A parte de pesagem, a gente conseguiu implantar um sistema paralelo ao nosso de pesagem para log da auditoria fora do sistema. Que é o que o teu parceiro ele vai te pedir, né? Sim. Ele chega lá e fala, Marcelino, me dá teu estoque aqui de insumos. Ou quanto que eu tenho aqui de produto que ficou em quebra, o que falta? Você automatizou. A gente quer chegar num ponto de um porto poder ter também uma API, uma coisa assim. A gente chegou já a discutir, mas questões tecnológicas, questões de pessoas também.
Você pega, às vezes, uma pessoa que não tá afim de te ajudar. Uhum. Pode esquecer, espera um Não dá pouquinho, certo. tenta outra. De repente, essa outra foi. Te deu uma abertura, você aproveita e faz. Né? Então, essas facilidades de ter... quem tem equipe de TI própria consegue, desenvolver muito em cima do sistema da Via. E é um caso que a ViaSoft também tem lá suas APIs e tudo mais, e algo que, às vezes, uma empresa maior consegue jogar. Como é um case, né, que a gente tava comentando aí, que é o da ITS, né? A parte de royalties da Bayer, né? E isso que é algo que a gente conseguiu conectar, né? A Bayer tinha um processo, tudo mais, que precisava, desde que ela adquiriu a Monsanto, fazer o consumo de royalties, né? Você tem que acertar ali no sistema para um produtor, né, que está usando a tecnologia dessa semente. E daí, como é que era um processo antes? Né? Vamos começar com o antes, que é um processo operacional complexo, né? Era meio chato, tá? Complexo não era chato. Quando o produtor entregava a sua carga, identificava como semente ITS, né? Tecnologia ITS, tinha lá, ela é positiva, significa, né? Existem os auditores da Bayer vão até a empresa e ficam lá anotando. Ficam lá no recebimento. Carga, pega a fitinha de teste, vão lá, faz o teste, essa aqui ITS. Eles pegam uma cópia do romaneio e tudo mais. É tipo uma auditoria gigantesca. Que a Bayer cobra 7,5% em cima dessa tecnologia. Então é um valor considerável, né? Mas assim, ainda mais falando em grãos, não é? Poxa. É o volume a gente sabe gigante. E a questão a rentabilidade e tudo isso, o volume que é necessário para pagar essa conta, teoricamente, não assim, é? Necessariamente o produtor também não está pagando esse 7,5% porque ele já adquiriu esses créditos na hora da compra da semente. Então, a semente multiplicadora, você vai, né, fazendo o uso dela. Tá. Como é que daí era esse processo? O produtor entregava, tudo mais. Você tinha que entrar no site da ITS, colocar o CPF do produtor, entrava lá, tá, Manualzão. Manualzão. Você chegava lá e falava, o cara entregou tantos quilos, ia lá e consumia. Tava ok. O que acontecia nesse meio do caminho? Como é um processo operacional, às vezes o site do ITS estava fora. Uhum. Porque sim, acontece. Tecnologia, a nuvem, né? Então, assim, de repente a Amazon estava fora, você vai fazer o quê? Tem que esperar, né? Às vezes deu sobrecarga. Às vezes o nosso link não tá bom também. Então chegou num ponto e, vou fazer depois. E o fluxo de entrada, né? Então vamos lá. Tá entrando um caminhão a cada 2 minutos, sem parar. Pesa, faz todo o processo. Aí você faz aquela pilha de romaneio do lado, e aquele administrativo pode passar o Edmar, baixa lá pra mim. Ele pega a primeira folha, pega lá, CPF, baixa. Legal, pega a segunda folha, deixa cair, acaba não vendo. Ok. Pega a segunda, acabou. O teclado tá gasto, já não tá vendo os números? Aí ele pega e faz outro número também, faz abaixo, ok, vai. Digitou errado. Então, assim, fica na mão de uma pessoa. Ok, esse é o ponto número 1. Né? E a Big como preza desde sempre pela segurança. Nossa, daí a gente tinha briga com o operacional, porque assim, nossa, que absurdo, como é que você tá errando um negócio desse? Uhum. E daí você pega uma geração de hoje que tá falando assim, tô entendendo, eu vou embora. Exatamente. Então, assim, Simples assim. A gente tá numa geração complicada, você aperta, e daí, tipo, às vezes dá uma... Já espana. Então, assim, você tem que cuidar também, né? Tipo, com o que você tá falando, tudo mais. Você quer tentar educar, mas a pessoa não vai. Outros são excelentes em processo, né? Sabe que não erra, mas errar, humano. Pode acontecer, eu vou lá, de repente, né? Poucas vezes, mas às vezes tava fazendo um commit no banco. Aí você vai... No TI lá, que é um sarro, né? A gente aplica um negócio, tá silêncio. Aplicou um negócio errado, só vem um. Ixi. Eu falei, pronto. Aconteceu algo. Commit sem war. Agora, nossa, onde é que fica o histórico aqui pra tentar ver o que tava escrito? Então, assim, acontece, poxa, né? A gente errar humano, não é nem sempre a gente pode fazer na base de homologação, né? Exato. Então, enfim, era todo esse processo manual. O que acontecia? Pro produtor, isso não muda muito. Porque para ele interessa, ele sabe que tem esse crédito, mas para ele interessa lá no fechamento. O fechamento acontece de 31 de janeiro. Isso daí também varia de RTV para RTV, né? Que é o representante da Bayer que faz. Então, o que acontecia? No final, a Bayer chegava com uma conta. Você tem que pagar aqui 500 mil reais. Por quê? Porque significa que você já reteve todo aquele 7,5% ali e tudo mais. A cerealista, quem está usando ali, tem que guardar, digamos, esse capital, né? Só separa ele. Só que o que tem que fazer sentido? Número de romaneios entrada, fixação,
os dois casando, tem que dar o valor. Salvo lá um pequeno desvio que pode ter nesse valor, da questão de vocês bonificar alguém. Poxa, mas o auditor lá, ele sacaneou, então não sei o quê. Sei lá, sabe? Casos e casos, né? Mas chegar num ponto de falar assim, beleza, isso daqui eu vou te bonificar. Então você vai ter... alguém tem que pagar a conta. Uhum. Essa conta a Bayer não bonifica. Simplesmente tem que chegar num ponto lá e falar, não, então você vai pagar 10 mil. Então, vou pagar 10 mil. Pega e paga. Então, assim, no passado, todo esse processo funcionava, só que chegava num ponto que Marcelino, ele tu tá me falando, então, desculpe te cortar, mas deixa eu ver se eu compreendi. Tu tá me dizendo que como não era feito isso de forma automatizada, existia um acúmulo, e aí a gente tá falando de uma balança, mas logo a gente pensa em 30 unidades. Isso. Que cria um compêndio de informações e chega no final do processo, você percebe que tu tem uma conta de 500 mil para pagar e você vai ter que resgatar a origem de tudo isso, porque tu sabe que tem esses créditos, só que eles não foram ainda contabilizados. Rapaz, você tinha que ficar o quê? E sabe, uma semana atrás disso? Não, o nosso operacional do cereal, o responsável pelo cereal, ele trabalha na safra. Aos domingos ele vai tirar relatório lá para tentar ter um controle muito sério do que tá entrando, porque você tem que ter um controle absoluto disso. Rapaz, olha o custo dessa operação, como é que fica. Ela é gigantesca, né? Só que o que também eu queria ter acesso a esse número agora para trazer aqui, mas eu na saída acabei não me atentando que eu podia ter pego. Mas uma informação que veio dele é que o uso da tecnologia da ITS, ela triplicou de um ano para o outro. Então o que acontece? Você tinha lá soja padrão. Então você tinha... quantos produtores entregam soja padrão? 5 mil produtores. Legal. E quantos entregam ITS? Agora é 1.000. Ok. Beleza. A gente teria que controlar 1.000 produtores. Agora, ele inverteu. Agora tem 1.000 produtores com soja padrão e 4 mil com ITS. Então, e esse ano foi uma virada muito grande. E foi o ano que a gente conseguiu implantar no sistema da ViaSoft essa integração. Então, e assim, lá no final do ano, e no início do ano, desculpe, né? O que o produtor faz? O produtor chega e diz lá, eu vou acertar tudo. O que eu tenho aí, tudo mais, legal. O sistema da ITS, como é que funcionava antes? No sistema da ITS mostrava lá que você tinha um saldo de 10 mil. Só que de romaneio, você tem 15. Ixi, eu vou ter que pagar 7,5% em cima desses 5. Diferença? Aí ele chega, não. O Léo tem crédito, que é meu amigo, não sei se é só familiar que pode, mas eu acho que até outros CPFs podem, porque se tá sobrando do dele, eu posso passar para mim. Eles transferem crédito. Transfere 5. Fechou? Legal, deu boa. 15, zerou. Deu boa. Ele não vai pagar essa conta, porque o produtor também não quer pagar, né? Ele não vai pagar essa conta e resolve. Deu ok. Só que onde é que pode ter uma falha na operação manual? O cara esqueceu de baixar isso aqui. Um outro ponto que talvez esse era o mais importante. Esse crédito é compartilhado entre as empresas, não é só o crédito Big Safra. Exatamente. Então a pessoa pode comprar a semente na Big Safra, gerou crédito, mas ela pode usar o crédito em outra empresa. Certo. Aí, quem ficava por último é que se dava mal, porque acabou o crédito. Aí acabou o crédito. Aí tem que tirar do bolso mesmo. Tem que tirar do bolso. E daí, assim, na cabeça dele, não, mas eu comprei. Daí tem que fazer todo o esquema da ITS, o que baixou, o que não baixou, para tentar provar pro cara o que aconteceu. Né? E aí que a gente, de certo modo, tem que cobrar do produtor, mas é aí que pode entrar até uma bonificação para não gastar. Você pega e faz um acordo comercial com ele e acaba assumindo. Né? Então esse é um ponto que... Questões comerciais, né? Ou seja, você está vendo que um processo operacional acabou vazando para o financeiro, para o comercial, para um desgaste, para o porquê disso. Relacionamento também. Sempre vai. Sempre vai. O produtor vai querer, mas como assim? E a gente tenta deixar o mais claro possível. E é a questão da segurança. Agora vamos voltar de novo. Para ter segurança tem que ter controle. Perfeito. Então, o sistema ali já ajudou. Como é que é hoje? Você dá entrada no romaneio, lá na entrada do cereal, e na hora que você salva e deu a tecnologia ITS, ele já consome na hora. Né? Ele faz na origem. Na já entrada na hora do grão na balança. Isso mesmo. Essa integração é direto com a Bayer, né? Direto com a Bayer. É uma API que foi aberta, foi desenvolvida a muito custo com a Bayer, inclusive. Então, legal que foi um estreitamento de laços bem bacana que a gente conseguiu fazer. A gente criou
vamos criar um grupo do WhatsApp aqui com o pessoal da Bayer, da ViaSoft, do nosso controle de cereal e comigo. A gente vai olhando tudo que está acontecendo. Deu alguma falha. A falha de quem? A falha hoje foi da Bayer lá, porque deu um problema de comunicação e não baixou. Isso aconteceu 4 vezes. Aí o cara ia lá e fazia o ajuste. Vê agora. Agora deu certo. Valeu. Às vezes, de repente, o nosso o XE lá, de repente, travou. Ixi, você pega lá, mas o que aconteceu? Não, agora eu vou restartar aqui, pega e envia, clica naquele botãozinho. Agora enviou. Mas a gente tem um delay do quê? 1 hora, assim que... Consegue identificar essas tá situações, muito rápido, né? tá Não muito fica lá fácil. pro final do processo. Não é um negócio pro final do ano. Exato. Nossa, aí chega aquele volume enorme no final do ano. Eu tenho experiência de conversar com muitos clientes nossos. E a pior coisa, você quer maltratar alguém na empresa, é mandar registrar o ITS Bar no site. Os caras odeiam fazer isso. E é um trabalho lascado, cara. E até o Jean Schirmer, que acompanhou ali o processo de... Ele falou, eu não conheço a tela da ITS, porque a Bayer não nos abriu, né? Abre aqui e tal, não sei o quê. Ele é muito... os loads de tela são bem demorados, assim, sabe? Não clica, porque também é muita informação, é muito dado também que tem ali, né? Não clica, dá uma pensadinha, vai. Agora imagine o nosso lado agora. Tá lá o fatorista. Galera, sem brincadeira, tem dia que parece a Big Safra lá, pelo menos a de Mafra, parece banco. Não tem lugar pra sentar, todo mundo de pé, aquela barulheira, todo mundo querendo fixar. No mesmo tempo. E agora imagina, você entrou na minha sala, eu tô esperando o ITS carregar, você já batendo perna, e tem uns 30 te olhando. Aquele cara tá lento. E vai passar o horário, pode subir o preço e eles pode vão perder alterar o preço, tem faturamento até um período. E pode chegar ao ponto... Muda o dólar. Aí a direção pega, olha e fala assim, o que tá lento aí? O sistema tá lento. Mas é que ninguém diz daí que sistema. Não, mas é o sistema da Bayer. Tá. E daí, tipo, fica a culpa daí de quem? A culpa do Marcelino, né? Pô, tipo assim, TI que resolva. Então, a gente tem que tirar isso daqui. Não é nada de ter isso aqui. É um processo que ele é mal estruturado. Esse ano, o que eu espero? Como é o primeiro ano, tanto para Bayer, certo? A Bayer ela foi bem clara com a gente numa reunião. Ela falou assim que ela quer tocar esse projeto. Com a ViaSoft e com a Big Safra são pioneiros. E eles não vão autorizar nenhuma outra empresa a pegar e implantar enquanto a Big Safra não tiver ok. Certo? Olha a importância, né? Eu ia te perguntar justamente isso. Como a Bayer enxergou essa ação, né? Oriunda de uma necessidade que foi realmente um facilitador pela fala que tu traz, né? Ela foi algo... Deu para entender que é algo que todo mundo queria, mas não queria pagar o ônus ali, né? Então era algo... Sim. Não, a gente quer controlar, show de bola, parabéns. A ideia é coloca linda. aqui para mim e pronto. Aí assim, lá no back-end... Todo mundo ficou lá preocupado. Poxa, as informações têm que dar certo e tudo mais. Quando eu cheguei num ponto e que o negócio estava começando a ferver, né? Falei assim, tá complexo, tá difícil. Eu cheguei na direção e falei, vocês querem abortar a missão, por acaso? Vocês querem voltar do jeito antigo que era? O diretor olhou para mim e falou, Marcelino, isso daí nos ajuda de um modo absurdo. Sim. Tá difícil? Tá. Eu vou brigar com vocês? Vou. Mas que a gente conclua isso junto. Então, assim, eu senti que ali foi falado que, sim, é importante. Vamos, tem que pode acontecer. fazer, tem que acontecer. Certo? A gente teve de fato, a Bayer mudou um processo dela, teve um gap de 1 ano ali muito complicado, porque, pelo que eu entendi, tinha o processo da Monsanto. Mas quando a Bayer incorporou a Monsanto, ela falou, agora é do meu jeito. Sim, vamos mudar esse modelo. várias esferas na organização. Daí ok, são questões, às vezes o comercial se atravessa muito em cima de um operacional e dificulta, né, um processo. E não adianta, e no final das contas, como você estava falando, né, de que ninguém tomava a frente, né, pelo menos, né, sempre vai ter que ter alguém que vai ter que dar o empurrão inicial. Sabe, dar o ultimato, assim, ou pelo menos puxar o bonde e levar pra frente. E tem muita gente puxando o contrário também. Porque, por exemplo, o RTV, ele queria que se só assinasse no final, né? Não que era o caso dele, né? Mas queria, eu só quero que vocês terminem logo porque eu preciso dar meu ok aqui e pular o barco fora. E por que vocês estão demorando? Então, esse ano, minha expectativa
Ainda, eu vou ser bem franco assim, vai ser novo para todo mundo, porque até a Bayer vai pegar aí, a informação veio de um jeito diferente, né, tal. Mas ainda vai sofrer alterações para melhorar. Com certeza. Mas já tá funcionando. Já tá funcionando. Vai chegar num ponto que talvez a ideia é assim, né? Para safra agora de março, que seja, ela já esteja funcionando no método totalmente desde o início novo e ela vai concluir 100%. Então, o que eu espero? Lá no final, em vez de ter aquela briga toda que corre atrás do documento, não, que seja apenas uma conferência. E você chegar e mostrar, opa, entrou tanto, agora eu consigo pegar tanto. Talvez haja ainda uma questão comercial no meio do caminho, que sempre tem e tem que ter, é natural, mas que seja muito mais simples. E talvez até chegar num ponto, quando eu começar a entender como é que é esse processo, aí eu já querendo me meter até nisso daqui, né? Chegar num ponto de falar, perguntei como pegar aqui um BI para analisar isso daqui e já automatizar Ou uma inteligência artificial que vai varrer esses dados, vai identificar o que tem ponto ali. A inteligência artificial é algo que esse ano eu trouxe para tentar entender muito mais, né? Porque há falhas de conceitos na IA. A gente acha que tem gente que chegou para mim falando assim, eu estou esperando IA para resolver meus problemas. Eu falei, quais problemas? Quais problemas? Eu não sei, mas eu falei, mas a gente tá se batendo com um cadastro, homem. E sinceramente, não Mas faça um psicólogo daí. E sinceramente, tem muita gente que acredita que a IA vai resolver por conta. Mas, na verdade, a IA é pra te apoiar a resolver um problema. Isso é uma culpa da mídia, assim. A você mídia tem que trabalhar junto com ela e não esperar que ela faça as coisas por você, simplesmente por osmose ali. Que acontece. A mídia, ela pintou a IA com algo mágico. Assim, ele é mais revolucionário do que mágico. Então, se acha que tudo vai acontecer sozinho e tudo mais. Não. A gente vai caminhar para um processo desse? Sim. É igual como no início falou, na computação na nuvem, né? Sim. Mesmo, é que pintaram tanto nuvem que chegou até o ponto do presidente dizer o que era nuvem. Né? Tipo, poxa, a gente chega num ponto desse que é muito complicado, né? Então, hoje em dia, você viu que largaram... Nuvem ficou obsoleto quase, então, né? Sim. Ninguém mais fala nada. Natural. Agora ficou IA. Tendência, expectativa e já se passou por essas etapas. Então, não sim, a gente tem muito a caminhar, tem muito a aprender com N empresas, palestrantes e tudo mais, mas é um objetivo, sim. E eu agora imagino, vou jogar naquele cenário do Marcinho 2016, falando assim, eu tenho mais um ano. Agora eu tô focado aí nos próximos 5 anos aí, que a gente pode pegar e inovar. Que legal. Cara, que legal. Marcelino, justamente nessa situação que eu ia me apegar agora, eu já vi que você é movido a desafios. E uma empresa movida a desafios como a Big Safra precisa de pessoas assim. Vou te fazer uma provocação. Lembra lá em 2016 que tu falou para nós agora, que tu trouxe, né, sobre essa decisão e esse desafio de iniciar a procura por um parceiro? Esse presidente, esse diretor, tá contente com tudo isso que tu fez? Olha, a gente não chega a discutir performance e ego, mas eu vejo que assim, o pessoal tá satisfeito por ainda tá querendo fazer mais. Me traga mais coisa, me mostre mais coisa, mostre que dá certo, que eu te apoio. Porque a gente não pode ter medo também do errado. Se errou, olha, se deu certo, beleza, show de bola, bola pra frente. Se errou, é uma aprendizagem. Coloca aqui, isso daqui talvez não é feito... Né? Até brinquei com um dos diretores, falei assim, pô, e nessa tua trajetória toda, né, tal, né? Ele falou, olha, mas muita repetição e erro. E às vezes a gente repete o próprio erro. É forma de aprendizado. E você pega, né, às vezes de teimoso, fala assim, mas não é possível, vai lá e queimei de novo. Não, então beleza, então não posso colocar a mão aqui. E eu vejo que o futuro aí, ele é brilhante, acredito que tá todo mundo muito forte, e a Big tem muito mais a crescer aí com talvez muito mais segurança e inovação, né, que tanto se fala hoje. Bacana. E para nós, Marcelino, é importante reforçar o quanto é satisfatório, o quanto é importante fazer parte dessa história, sustentar essa operação que não para de crescer, tá? Então, realmente, obrigado por trazer isso à tona nesse feliz dia que estamos passando aqui, tá? E realmente faz todo sentido para nós continuar sendo parceiro dessa empresa diferenciada, que provoca, que busca, que tem pessoas que colaboram para fazer o melhor, para fazer o que é mais inteligente e colaborar com a ampliação, né, com o crescimento latente
da Big Safra também, tá? E Muito aí, obrigado. E o Edmar sabe que a gente provoca bastante, né, Edmar? Mas sabe que eu sempre gostei do desafio e todo o time lá sempre gostou também. Essa é uma parte Então, boa, assim, como parceiro, eu vejo que a ViaSoft, ela tem... quando eu jogo um desafio, tem pessoas que, de fato, agarram e vão junto. Então, assim, eu preciso disso. Se eu tô cobrando disso da própria empresa, nada mais justo de eu cobrar isso dos meus fornecedores, parceiros, funcionários e tudo mais. E da mesma maneira, a gente sempre foi transparente e sincero. Quando você vinha com uma sugestão, você sabia qual era o meu jeitão, né? Isso mesmo. Eu falava, Marcelino, sei lá, cara. Eu acho que tem outro jeito de fazer isso. Ou de vez em quando a gente não tava nem necessariamente falando do sistema em si. Tinha coisas que até envolvia alguma coisa de infra ou algo Exato, do tipo. a gente envolvia muito processo. Ainda ontem nós falávamos sobre RH, não é verdade? Naquela oportunidade que você teve no stand. Essa troca, isso muda, né, o relacionamento entre as empresas. O propósito é muito próximo, então é satisfatório, né? Lembro que te falei, bom descanso, obrigado pela troca. Então acredito que seja assim que funcione mesmo. Marcelino, eu quero que você deixe, pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, quero que você deixe uma mensagem aí de como tem sido a tua experiência com o ecossistema, com o Grupo ViaSoft nesses anos de parceria. Olha, talvez a única palavra que, na verdade, você acabou de falar é parceria. Uhum. Isso, de fato, não tem o que dizer mais. Porque quando você tem diálogo, é igual um relacionamento. Uhum. Esse relacionamento, no momento, está tendo diálogo, está tendo parceria, está tendo brigas, está tendo acertos. Mas enquanto houver diálogo, faz sentido. Uhum. Que legal. Certo? Enquanto houver diálogo, faz sentido. E eu creio que, nesse ponto, a ViaSoft me entrega pessoas incríveis para conversar. E muitas vezes a empresa, as pessoas só querem conversar. Exato. É isso aí. Então, nesse verdade. ponto, sensacional. Beleza, agradeço, tá? Muito obrigado pela tua participação, por você estar aí junto com a gente. Eu sabe que eu tenho uma admiração incrível por você, Bacana, tá? digo mesmo. Do todo o tempo que eu estive, isso falando particularmente por mim, mas eu sei que com todo mundo você já teve contato dentro do grupo ViaSoft. E Getúlio, Léo, deixem aí sua mensagem. Aí, cada ano no Connect eu vou conhecendo pessoas novas aqui. Isso daqui, pra mim, nada faz mais sentido que o Connect você sair conectado com as pessoas. Né? Maravilha, eu só espero que a gente continue construindo, sempre, né, nesse propósito, nesse afinco de fazer o melhor possível. Essa dedicação, eu vejo no teu olho, isso é importante. E são empresas e empresas, e esses nossos parceiros efetivos, exemplo do Marcelino, exemplo da Big Safra, fazem com que a ViaSoft se motive a cada dia a criar soluções, Bacana. a fornecer, a inovar, a melhorar, né? E ser sim um propulsor nos desafios de gestão que nós sabemos que os nossos clientes têm. Bacana. Tá bom? Obrigado pela parceria. Beleza. Manda um abraço para a Big Safra, tá? Com toda certeza. E daqui a pouco a gente tá lá. As portas da ViaSoft estão sempre abertas também. E digo mesmo. Então vamos encurtar o máximo possível esse relacionamento tão salutar que já está acontecendo. Show de bola. Tá bom, Marcelino? Obrigado, Muito obrigado. cara. Show de bola. A minha mensagem é a mesma dos dois e a admiração que a gente tem é incrível, né? Uma empresa que cresce desse jeito, mas cresce com os pés no chão, né? Com segurança, com competitividade no mercado. Com muita seriedade também. Seriedade nos negócios. E aí eu trago uma palavra que, para mim, no agronegócio, ela é primordial, que é a confiança. Então, vocês precisam confiar na gente, a gente confia muito em vocês. E é isso com o produtor lá na ponta, é isso que move esse agronegócio que a gente tem, que move a economia brasileira. E são pessoas, né, cara? São pessoas igual você, igual a todo o seu time, igual o cara que tá lá na ponta atendendo o produtor, que fazem girar essa máquina gigante aí. E como o Getúlio falou, a gente tá de portas abertas. Que prazer imenso ter você aqui conosco, né, no Rockcast. Isso aqui é muito legal, poder compartilhar um pouco da tua história, que é rica demais para nós, e que isso aconteça várias outras vezes, porque eu sei que a gente tem muita história para contar. Show de bola. Obrigado, Marcelino. Valeu, cara. Valeu. Pessoal, então é isso. Encerramos aqui mais um episódio e nos aguardem aí para os próximos. Até mais.